Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical. Que semana! Mais uma semana o país viveu o drama de não se começar a discussão da reforma da Previdência. O pior é que o país tem outras reformas. O ministro Paulo Guedes foi ao Senado, deu um show, mas não foi à Câmara ainda, mas tem que ir. Por quê? Porque o próprio presidente da Câmara está criando uma celeuma, querendo que o presidente da República passe a mão na cabeça dos deputados, chame bancadas de um por um. Eu acho que não. Eu acho que o presidente da República tem que conversar com cada bancada de partidos. E nem precisava. Os parlamentares do Brasil possuem emendas impositivas. Eles põem lá no orçamento da União o tanto que eles querem de dinheiro e se é aprovado no orçamento da União 15, 20 milhões ou 25 para o seu município, para o seu estado, aquele dinheiro o presidente tem a obrigação de mandar, porque eles votaram uma lei denominada de emendas impositivas. O presidente é obrigado a botar dinheiro na conta dos municípios deles e dos estados deles. Só no Brasil tem isso. Em país nenhum do primeiro mundo tem isso. Democrático, não. Faz pena ver o país atolado no subdesenvolvimento, com 16 milhões de desempregados. Esta semana em São Paulo, 15 mil pessoas nas ruas, numa fila para lutar por 5, 6 mil vagas no comércio de São Paulo. Está faltando, senhores, criatividade, responsabilidade, compromisso com a pátria, compromisso com o social, compromisso com essa gente sofrida que está aí desempregada. O governo quer deslançar, mas não deslancha porque o Congresso emperra. E o presidente da Câmara ainda vem cobrar do presidente dengo para deputado. Tem que fazer dengo aos deputados, tem que chamar os deputados e conversar com eles. Para quê? A obrigação de deputado é votar tudo que vai para casa e que seja de interesse daquela casa, da sociedade brasileira, do povo brasileiro que o colocou lá. Ele está lá porque o povo o escolheu. O que está faltando é compromisso com a pátria, é responsabilidade cívica e democrática. No momento difícil que atravessa o país, onde, se não fizer a reforma da Previdência, ela vai atrasar. Ela vai danificar, ela vai prejudicar os idosos que dependem do seu salário depois de terem contribuído 35 e 30 anos para a Previdência. 35 homens e 30 mulheres. Agora vem a reforma necessária devido à expectativa de vida do brasileiro ter subido muito. 72 anos homem e 79 mulheres. Não pode continuar com a aposentadoria de 50 e 55 anos. Tem que modificar para a garantia, para a segurança do próprio aposentado. Senhores, o Brasil está vivendo um momento muito difícil. Completamos 90 dias de governo Bolsonaro amanhã, 31 de março. Ele começou no dia 1º de janeiro. Vai completar também amanhã 60 dias que os deputados e senadores tomaram posse. Está com mais de 45 dias que a proposta de reforma da Previdência chegou no Congresso, chegou na Câmara dos Deputados e sequer teve a primeira reunião. Por que não tem reunião? Porque deputados e senadores só chegam a Brasília terça-feira, meio-dia. Só começam a trabalhar terça-feira à tarde. E tem mais. Quinta-feira à noite eles vêm embora para os estados deles. Eles têm que estar sexta, sábado e domingo no seu estado. Segunda também. Só voltam a Brasília terça-feira de manhã. Por que isso? Isso tem que mudar. O momento do país exige mais responsabilidade, mais elan, mais força de vontade para ajudar a botar o país no eixo, no trilho do desenvolvimento. E o que precisa? Que deputado chegue segunda-feira de manhã em Brasília e comece a trabalhar. Ou volte logo para lá domingo à noite, já amanheça segunda para o expediente, às 8 da manhã. Mas trabalhar mesmo, discutir as questões inerentes ao desenvolvimento do país.
Não podemos tergiversar. A reforma da Previdência ela é necessária, salutar, imprescindível. É a primeira ordem. E depois dela, a reforma social. O governo tem que buscar urgente uma saída para amparar 16 milhões de brasileiros desempregados. É de cortar coração. Quando a gente vê marido e mulher, esposa e esposa na televisão dizer: ei, meu marido, estamos desempregados. Temos que matar um leão todo dia para poder sobreviver. Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, na realidade, o que está faltando nesse país é mais amor à pátria, mais respeito ao próximo. Ainda bem que esta semana surgiu uma notícia alvissareira. Enquanto o ministro Paulo Guedes não fala dos juros, não fala da reforma fiscal e nem da reforma social que visa gerar emprego para esses 16 milhões de brasileiros aí, sem saída nenhuma, sequer com microcrédito para tirar um dinheiro fácil no banco e botar um pequeno negócio para, junto com a esposa e os filhos, fazer a economia de sustentação dos lares para quem está desempregado. Mas Roberto Campos Neto é neto de Roberto Campos. Tem sangue, tem tradição, tem história a respeitar. E nos trouxe finalmente aquilo que eu mais cobro no Brasil, que é a derrubada dos juros. Roberto Campos declarou durante a semana que vai tomar sérias providências para baixar os juros cavalares existentes em nosso país. O Brasil precisa mudar, mas para mudar é preciso consciência política. E eu vi uma menina de São Paulo, jovem, menina de classe média de periferia de São Paulo, eleita deputada federal, doutora em Harvard, dar uma aula de educação ao ministro da Educação na semana que passou. São deputados assim como aquela menina Tabata Amaral de São Paulo que o Congresso precisa ter. E ela vai se destacar porque ela é formada na melhor universidade do mundo de Harvard, graças a uma bolsa que lhes propuseram sair do país para buscar essa conquista. Segunda mais votada em São Paulo, e vai indiscutivelmente ser o maior ícone do Congresso, pela simpatia, pela beleza, pela inteligência, pela coragem, pela forma como ela se coloca. Se eu fosse presidente da República, depois do debate dela com o ministro da Educação, eu teria demitido o ministro e chamado ela para o Ministério da Educação. Porque ela falou da educação do Brasil com mais consciência do que falou o ministro da Educação. Totalmente atabalhoado, sem firmeza, sem pés no chão, que me desculpe o presidente Bolsonaro. Esse ministro da Educação, ele não deve continuar. Ele não tem lastros, ele não tem preparo, ele não sabe de nada. Nada que se perguntava a ele sobre a educação do governo dele, ele sabia responder. Mandava que ela perguntasse aos técnicos daquele setor no ministério dele. Não. O ministro tem que estar consciente de todos os pontos existentes dentro dos seus ministérios. São muitas diretorias, são muitos setores de responsabilidade, cada um direcionado para um ponto necessário, equivalente, substancial da educação do Brasil. E ele não soube responder uma pergunta da deputada Tabata Amaral. Parabéns, deputada. Que beleza, menina, ter conhecido você, jovem, inteligente, objetiva, consciente, dando aula a um ministro já idoso de cabelos brancos. E aquela menina mostrou que a educação ainda é a melhor saída para o desenvolvimento do seu povo e do seu país. Por quê? Porque ela teve a sorte de ganhar uma bolsa para estudar em Harvard. Por isso que ela pensa com segurança, com a certeza de que as coisas devem dar certo. É o sonhado Muda Brasil que não chegou. Vamos torcer para que finalmente o lenga-lenga entre Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou. O Rodrigo Maia foi infeliz em suas colocações em relação ao presidente. O presidente foi altivo, não respondeu no mesmo tom.
mas deu uma lição de que quer o diálogo, quer o entendimento e quer a aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, sim, já e urgente, reforma social gerando emprego para mais de 16 milhões de brasileiros, a reforma tributária, ela é necessária, indiscutivelmente, imprescindível. São as reformas inerentes ao desenvolvimento do país. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo. Tchau.